nosso lar? Nosso lar é um lar que era, graças a Deus, né, um lar muito católico. Cristão, mas muito católico. E quando a gente foi se batizar, principalmente a Bispa Carla, meu irmão, foi uma loucura. Mas isso eu vou deixar ela contar para você como a comunidade evangélica Arca da Aliança entrou na parte social da nossa casa. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém? Amém. Boa noite. Boa noite. Vocês estão com sono? Que bom. Engraçado que eu comentei na flor da minha idade cristã, assim que eu me converti com a minha apóstola, eu falei assim, apóstola, mas o crente tem muito comprimento, né? Oi, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Como é que vai? Cheio de comprimento. Mas enfim, de fato, aos 18 anos de idade eu me converti. E hoje eu tenho 32. Não tem problema de falar a idade. E faz tempo, né? Graças a Deus. E foi engraçado porque a nossa família era muito católica e também era muito permeada por muitas discussões, diferente das que acontecem hoje também. Nordestino discute muito, gente, não tem jeito. E muitas brigas e muitas confusões. E a minha tia Fernanda, que na época meu pai era missionária e hoje em dia é pastora, ela dirigiu uma igreja no Valparaíso com meu tio Cisne, que é pastor. E eu tinha terminado o segundo grau e eles me chamavam para dar aula de reforço para minha prima Amanda. Ela já veio aqui, algumas de vocês já conhecem. Só que minha tia é muito esperta, né? Ela aproveitava para evangelizar, né? Me levava para tudo que acontecia, escola dominical, evento, festa, culto. E eu comecei a participar da vida dos evangélicos que eu não tinha contato nenhum, eu tinha um preconceito muito grande. No último ano do segundo grau, tinha uma menina na minha sala que tinha um cabelo bem aqui e só usava saia. E eu ofendia aquela menina todo dia: tu só usa saia porque sua mãe manda. Você só vai para a igreja porque a sua mãe manda. Nossa, era terrível. E só que o que me conquistou não foi ir aos cultos, nem ouvir os louvores maravilhosos, nem ouvir a minha prima que canta muito bem, nem participar das escolas dominicais, que foram muito importantes. O que me conquistou foi o testemunho daquela família dentro de casa. E eu dizia: eu quero uma família assim para mim. Eu quero um marido que sirva a Deus. Eu quero filhos que sirvam a Deus. Eu quero discussões tolas como essa. Ah, mamãe, eu quero usar essa roupa para ir para a escola dominical. Eu quero essa diferença na minha casa, amiga. Enfim, o Senhor me conquistou e eu me converti. E me converti de verdade. Nunca desviei. Desde o momento que eu aceitei Jesus, levantei minha mão até o dia de hoje, nunca voltei atrás e nem vou voltar. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Só que eu aceitei Jesus na igreja da minha tia, e desde o primeiro dia da minha conversão, que eu aceitei no domingo à noite, na segunda-feira de manhã eu fui bater na porta de quem? Apóstolo fez. Puxa, mensagem já aguentou de mim. Eu falo, e eu congreguei com ela desde o primeiro dia da minha conversão. E de fato, nós passamos muitas lutas juntos, muito tempo passou, tem muito mais do que 11 anos. E eu comecei congregando ali sozinha, mas rapidamente o Rafael já me acompanhou, a Jéssica também já me acompanhou, o Pedro Júnior esteve conosco. E passamos muitos anos, de fato, adorando e servindo ao Senhor. Apenas nós. E quando eu decidi me batizar, né, que a pergunta foi feita para eu não tomar mais tempo, eu fiz o discipulado, o apostolado, todinho e não contei nada para ninguém que eu ia me batizar. E eu falava para a pastora Cleide na época: pastora, ela, conta para tua mãe, mas você não pode começar a falar com tua família, não, deixa eu contar mais perto do batismo, porque eu sei que vai ser um choque muito grande, mas você tem que falar. E eu, tudo bem, eu vou dizer. Aí quando foi assim, na sexta-feira, no sábado de manhã, no sábado de manhã, que o batismo seria no outro dia, no domingo de manhã, assim, no café da manhã,
Eu falei, estava todo mundo na mesa, tomando café, meu pai, minha mãe e eu de pijama. Fui tomar café da manhã. Falei, mãe, é o seguinte, eu vou me batizar. É o quê, menina? Você já é batizada. Eu acho que você sentir nem o meio de vida ainda. Pois é, mas eu vou me batizar. Não, você não vai, não vou, mãe, eu vou me batizar. E aí aconteceu uma desavença muito grande. Nós somos 6 filhos, né? Eu sou a terceira. Existem a Ana Paula, aliás, a Raquel primeiro, que graças a Deus hoje também serve ao Senhor. A Ana Paula, que também serve ao Senhor, que são primeiro que eu, e depois vem eu e o Rafael, o Júnior e por último a Décima. E eu não fui criada apanhando, sério, eu nunca apanhei. Nem do meu pai nem da minha mãe. Foi a única filha, aliás. Não apanhei. Mas neste dia, meu pai, acho que ele queria me matar. Sério, ele me agrediu fisicamente, queria me furar com um espeto, com a mão no meu pescoço assim, empurrou na mesa da cozinha. Sério. E eu me batizei, mesmo assim. Fui correndo, chorando, desesperada lá pra casa da senhora, de pijama. Eu nunca apanhei, e foi agora, eles querem me matar, só porque eu vou me batizar. Mas eu batizei, tô aqui, olha que vitória. E você sabe o que eu tenho pra contar de bom pra você? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meu pai, seu Pedro, é o crente mais lindo que eu conheço, é fofo demais. Dizimista fiel, vem todos os cultos, chega na hora, contribui com tudo. Campanha de oração. Campanha de oração. Chora, minha mãe, meus irmãos, todos. Quem fez essa obra na minha vida foi o Senhor. Certamente me farás. Amém. As coisas mais legais que a gente falou do lado social na nossa família é que a igreja nunca impediu e principalmente incentivou a questão do estudo. Sabe, a nossa igreja é uma igreja que sempre incentiva os membros a terminar o ensino médio, a continuar estudando, ir para a faculdade, depois que terminar, fazer pós. Isso é um incentivo muito legal da nossa igreja. Sim. Não que não há outras que não façam, né? Mas... E falando um pouco mais tecnicamente da área social, né? Da obra que a igreja faz. A minha família é um modelo de família que, graças a Deus, não tem álcool e nem drogas na história dessa família. Eu digo meu pai e minha mãe, mas na geração anterior, sim. Que socialmente seriam CREAs que fariam um acompanhamento, né? Os assistentes sociais, os psicólogos, a equipe do CREAS, queria naquela família fazer um atendimento provavelmente semanalmente e tentar uma conciliação, né, entre a família. O CREAS recebe muito disso. Famílias que têm os seus filhos adolescentes em conflitos com o pai, famílias que têm o marido e a mulher em conflito, né, um com o outro, e fora da nossa família, famílias que têm questão de drogas, de álcool, de prostituição infantil, de abuso sexual e muitas outras coisas. E a igreja cumpriu o próprio Deus, belíssimamente, o corpo do Senhor, o seu propósito na nossa família. Nós podemos dizer que fomos atendidos pelo Senhor, o plantão social de Cristo, que nos atendeu e transformou a nossa vida. Amém? Lindo, né? O que Deus faz. O Juninho está aqui, ele ainda não sabe por quê. A bispa também não. Mas eu vou dizer para ele aqui que Juninho, ele faz parte do CIA Resgate Teatro, que é uma das companhias de arte aqui da igreja. Uma das, olha, profetizando. Faz parte, aliás, do Ministério de Artes. Juscelio Júnior, ele é um rapaz que desde pequenininho, e desde que nasceu principalmente, eu lembro, graças a Deus te abençoou, sua cabeça cresceu mais do que a sua orelha. Não é porque ele era orelhudo, mas brincadeira da parte. Juninho foi um espião plantado pela bispa lá no meio de nós. Sim. O que Juninho fazia? Juninho, eu lembro de Juninho pequeno. 3, 2 anos, eu um pouco mais velho, um pouco.
um pouco só, tá? A gente brincava muito, nós éramos os Power Rangers. Eu era vermelho, claro. E aí, gente, o Júnior sempre falava de Deus pra gente. E Deus usou muito a bispa nessa área, bispa não, apóstola, nessa área, porque era muito esperto que Deus, a esperteza que Deus colocou na mente dela foi a seguinte: não era tudo pagodeiro. Ficava cantando. Pandeiro, tantão, cavalo, essas coisas tudo. E um dia... Imagine o Rafael de gola assim, virada pra cá, aquele terninho de pagodeiro. Pagode, gente. Ainda bem que Deus liberta, né? Aí, o que a bispa fez? Saiu lá de fora, foi o Júnior pra se enturmar com a gente. Júnior vai se enturmar com a gente, o Júnior tá lá no pagode, no tantão, assim. A bispa chega assim, como que não quer nada dela. Gente, eu tô sem nenhum músico na igreja. A igreja era na garagem, né? Vamos tocar as cores de fogo aqui pra mim? E foi o nosso filho. Já entramos com o ministério de louvor na igreja, olha só que bênção. Profetizando. E Júnior, eu sei que Deus te usou muito para resgatar muitas pessoas na área social. Porque quando a gente ganha alguém para Jesus, a gente modifica também o social da pessoa. Lá na rua existiam várias pessoas que tinham um potencial alto de hoje serem marginais, de estarem marginalizados. E pelas companhias que nós tínhamos lá na rua, nós éramos uma dessas pessoas que tinha esse potencial de estarmos marginalizados pela sociedade. E fomos resgatados através dessa família. O Júnior acompanha desde sempre o trabalho da mãe dele. E eu queria saber como você sente em ter uma mãe assim, né, tão abençoada por Deus, que resgatou tantas vidas através de Cristo Jesus. Como eu, sim, privilegiado, né? Nascer nessa família. Ai, só isso não! Não tem palavras, né, para descrever, né? É tudo. Abençoado, né? A bispo também não sabe por que ela está sentada aqui, mas antes de vocês aplaudirem, eu quero dizer que eu trouxe a senhora sentada aqui, bispo, para dizer que, graças a Deus, o Senhor colocou a senhora como nossa vizinha naquela época. Vizinha, gente. Vizinha, ela é do lado da minha casa, para quem não sabe. Bispo, graças a Deus a gente ainda tem alguns conflitos lá em casa, mas a nossa história social foi mudada para sempre. Hoje minha mãe é concursada. Glória a Deus. Nós todos, quase todos, fazemos faculdade. Todo mundo trabalha, todo mundo estuda. Isso foi uma mudança de vida muito grande. Deus usou a senhora para mudar a vida da nossa família. Muito obrigado, viu, bispo? Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Gente, vocês conseguiram me emocionar, viu? Muito. Eu louvo ao Senhor. Né? Tudo aconteceu porque o Senhor é bom. E Ele tinha esse propósito para a vida de vocês. Ele tinha um plano de salvação para vocês. Eu me sinto muito honrada pelo Senhor em ter vocês como membro do corpo dessa igreja, o corpo de Cristo que compõe essa igreja. Eu sou grata ao Senhor porque quando o Senhor nos chamou para essa obra, foi bem complicado para nós, mas eu acreditei e com a força do Senhor na minha vida, a gente foi caminhando e a gente chegou aí na família de vocês e tantas outras famílias. Então, assim, eu louvo a Deus por isso, eu louvo ao Senhor por isso, não é? Foi tudo muito, muito de Deus, foi tudo muito em Deus, foi assim, não foi nada, como eu posso dizer, não, nada premeditado, foi tudo muito espontâneo, tudo muito em Deus, orando, como sempre foi essa igreja, uma igreja de oração, né? E nós fomos orando e buscando o Senhor, e Deus nos deu estratégia, e nós chegamos até vocês. Eu louvo a Deus por isso, louvo ao Senhor, porque tenho vocês aqui até hoje, tantos anos que me acompanham. Quero agradecer a Deus, quero agradecer muito mesmo por hoje ver, né, tudo que Deus fez. E eu fico aqui hoje sentada e fico olhando, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu sou grata, muito grata, né? Eu quero dizer também que isso tudo começa muito
casa, sabe? Isso tudo que aconteceu com vocês. O social da igreja, ele só pode ser levado e alcança as famílias quando nós, a família que Deus escolheu para fazer essa obra também, sabe, entende esse papel da igreja na sociedade, sabe? E tem isso na família. Então eu sempre busquei muito em Deus essa coisa de a minha família estar na casa do Senhor, criar os meus filhos na casa do Senhor, ensiná-los o caminho do Senhor e sabe, para poder a gente ter essa força, né, de sair da nossa casa e levar essa palavra a outras famílias. Primeiro, a nossa família foi trabalhada, foi tratada. A nossa família, em primeiro lugar, o Senhor colocou uma base e nós nos firmamos sobre essa base que é Cristo e nós conseguimos nos equilibrar nela e conseguimos levar essa palavra e tantas famílias foram alcançadas, inclusive vocês. A Bispa Carla, meu Deus, mas eu fico feliz, sabe? Porque hoje eu vejo você, meu Deus, só o Senhor faz essas coisas, né? Então toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor e toda adoração. Amém? Que Deus abençoe vocês. Continuem essa potência, né, de fé, né, e buscando almas e vidas e pessoas. Né? Meus filhos, o Júnior, não sabia que vocês tinham recebido o Júnior assim, né? Que o Júnior tinha levado essa palavra, né? Glória a Deus, isso é muito bom, vamos saber, porque realmente que aprendeu, né? E é engraçado, Bispo, a gente fazer uma brincadeira assim, um pouco mais maldosa de unidade. Tipo, soltar uma bombinha ali. Não, gente, Jesus não gosta disso. Depois ele cedeu um pouquinho, mas... O Júnior também era esperto. Ele ia lá pra casa, ajudava o meu pai, carregava tijolo, qualquer coisa. O que você está fazendo, Júnior? É porque eu vou almoçar, que eu tenho que trabalhar. E eu acho assim que a igreja tem que interagir, né, com a sociedade, a igreja tem que interagir com a comunidade onde ela está localizada, a igreja tem que saber qual o seu papel ali, a igreja precisa, né, ir mesmo, entrar na casa das pessoas, se apresentar como igreja, apresentar Cristo às famílias. A gente precisa saber que existem famílias muito próximas a nós que precisam de Jesus e era uma das coisas que eu buscava muito no Senhor, era isso, sabe? Deus, onde está? Qual é a família? Qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? É tanto que o Senhor começou a salvar por todos os lados, né? Deus começou a salvar do meu lado esquerdo, depois Deus salvou o lado direito, depois Deus salvou os vizinhos, alguns na frente, foi subindo a rua e daqui a pouco nós somos conhecidos como a Rua dos Crentes. A Rua dos Crentes. Nessa época, hoje algumas pessoas... ganhamos quase todas aquelas famílias. Hoje algumas pessoas se mudaram, né, da rua, mas na época eu acho que 90% dos vizinhos eram da nossa igreja. Então assim, foi uma coisa muito de Deus, né? Porque se não fosse Deus nós não teríamos conseguido fazer assim. E eu sou grata ao Senhor. Estamos aqui para continuar a fazer aquilo que Deus tem para nós. Conto com vocês sempre, né? Como sempre foi, sei que posso contar, né? E não faço sozinha. Em primeiro lugar o Senhor e depois a minha família, a minha casa e os meus filhos na fé, que eu sei que eu posso contar, são pessoas que estão comigo há tantos anos, né? E eu louvo a Deus por vocês. Amém? Deus abençoe. E assim, eu chamei o Márcio aqui porque o Márcio, se não me engano, ele é líder de SEMA. E se não é, tem um papel muito forte, mas né? Ele é líder do SEMA. Para quem não sabe, o SEMA é a Secretaria de Evangelismos e Missões Arca da Aliança. E o Márcio é um cara assim que foi Deus que colocou ele lá. Não poderia ser outra pessoa. Certa vez nós estávamos indo para algum lugar que na época da convenção a gente trabalhou muito, andou muito de carro junto. E o Márcio, ele falou, estava contando sobre um cara que estava preso na estrada, o carro tinha estragado, estava todo mundo olhando, ele, poxa, e ninguém parou para ajudar. Essa frase dele me chamou a atenção, porque ele falou bem assim, se eu tivesse de carro, eu tinha parado para ajudar aquele rapaz.
E Deus colocou uma pessoa do coração, apóstolo, muito derretido por missões e por amor às almas. O Márcio, ele que faz todas as estratégias aqui de evangelismo nas ruas, para os mendigos, para as prostitutas, na rodoviária, e ele se mete em todos esses buracos aí onde muita gente não tem coragem de se meter. Então eu queria que o Márcio falasse sobre essa obra que ele faz, que é muito importante. Glória a Deus. E que é uma das partes mais lindas aqui da igreja, uma coisa muito legal. Ele arrecada agasalho, ele arrecada carrinho de bebê. Um dia desse ele lá veio o Márcio um carrinho de bebê. Nós arrumamos um bebê. Ele, não, isso aqui é pra gente doar para as mulheres que moram na rua, tem bebê, não tem carrinho, não sei o quê. Então, assim, agradeço a Deus pela vida do Márcio. Meninas, ele é solteiro, sim, mulheres. Mas não quer casar ainda. Mas não quer casar ainda. Então, essa semana o Vó voltou me falando sobre isso, né? a gente falou que quando a gente menos esperar, vai chegar aqui como meu pretendente. Então faça isso sem apresentar ele não, tem que adorar também. Então é isso, Márcio, eu queria deixar uma palavra com você. Você faz um papel social muito importante na nossa igreja. Eu queria saber qual é o seu ponto de vista em relação a isso. Amém. Esses dias eu parei o carro mesmo, no meio da pista, no meio do trânsito, peguei o pisca-alerta e ajudei um cara que estava sofrendo para botar o carro no meu, em cima da calçada que quebrou. Então, isso é coisa que vem de mim mesmo. Se ver uma pessoa em abuso, ajudar, às vezes a gente sofre um pouquinho para poder ajudar outra pessoa, mas fica feliz com o resultado. Às vezes a pessoa nem agradece, só olha para você assim, mas você sai feliz porque você fez um bem a alguma pessoa. E ao trabalho de evangelismo foi através da faculdade, lá no Fire, que eu vim conhecer que o pessoal do Fire tem uns pessoal que é meio maluco. Porque tipo, você sai pra lanchar com eles de noite, tipo de madrugada. Aí eles falam que uma vez saíram de madrugada e tinha um cara pedindo esmola, tinha pedido ajuda. E eles acharam o mercado aberto de madrugada e fizeram uma compra lá e deu pro cara. Eu falei, cara, isso é muito lindo, velho. Aí eu convivendo com as pessoas e isso veio despertando em mim a cada dia. Eu fui uma vez no Natal na rodoviária. Cara, você sacrificar o seu Natal para poder participar com um morador de rua. E foi a primeira vez que eu abracei um morador de rua. E depois que eu cheguei no carro, assim, que eu tava vindo embora, que eu me cheirei, eu tava com o mesmo cheiro dele. E o cara, isso foi a maior sensação, a maior sensação de felicidade do mundo. Assim, eu nunca tinha me sentido assim. Porque, tipo, quando você tá se fedendo, você fica triste, né? Só que, tipo, eu fiquei assim, caraca, eu tô com o mesmo cheiro do que ele. Cara, isso é muito bom, porque, tipo, nesse dia ele sorriu pra mim. E, tipo, você vê morador de rua sorrindo. Tipo, o morador de rua, ele tá ali, ele quer só um sorriso às vezes, ele quer só um abraço seu. Às vezes o seu dinheiro pra ele não é nada. Porque se você der comida pra ele, dinheiro e virar as costas pra ele, ele vai se sentir rejeitado como sempre. Você vai ser somente uma pessoa que passa ali por ele todos os dias. Tipo um morador de rua que fica no centro de uma cidade. Milhares de pessoas passam por ele, mas nenhuma liga pra ele. Muitas jogam dinheiro, jogam dinheiro. Então, assim, se você pelo menos desse na mão dele, desse pelo menos um sorriso para ele, se pelo menos perguntasse para ele se ele estava precisando de alguma coisa, pagasse uma comida para ele. É verdade que muitos moradores de rua, eles usam drogas, mas eles usam isso para poder esconder um pouco da realidade que ele vive. Porque, tipo, você ser desprezada por dia por milhões de pessoas, milhares de pessoas, isso não é fácil, isso abala muito o emocional de uma pessoa. Então você imagina uma felicidade de uma pessoa, de você fazer um simples ato, porque tipo, o Natal na rodoviária é um ato simples, qualquer um pode fazer. Não exige muito esforço, porque termina cedo e você pode voltar para a sua família, para cear com sua família. Então, tipo, teve um morador de rua que no Natal da rodoviária ele virou para mim e falou: ainda existe pessoas assim. Eu falei assim, como? Ele falou, ainda existem com muita felicidade. Aí ele olhou assim pra gente assim, e falou, existem pessoas como vocês que Deus levanta todo dia para nos ajudar. Glória a Deus. E eu fiquei muito agraciado com isso, eu fiquei muito feliz com a frase dele. E teve outro que a gente lá, quando a gente
pega os pratos, faz uma ceia, sai levando o pessoal que não sabe onde está, que às vezes não quer sair do seu lugar. A gente pega e sai na rodoviária procurando um morador de rua para poder entregar a ceia para eles. E teve um que falou assim para mim que Deus ainda usa as pessoas no mundo para ajudar as outras. Então, assim, você vê nas frases dele que ele se sente desprezado todo dia. Então, o que ele quer de você é um abraço, é um sorriso, é que você se importe com ele. Muitas vezes eles não querem nem o seu dinheiro. Amém? É só essa a pergunta? Gente, eu preciso falar mais alguma coisa. Sensacional. Fala, amor, o que você acha dele? Você tá falando pra mim na casa? Sabe que ele é muito chato. Tô brincando. Eu tô perguntando ele, mas ele é um menino de Deus. Eu falo assim que ele tem um coração. Ele quer, né? Se parece com Cristo, assim. Muito amor, muita compaixão pelas pessoas. Sabe? É porque nem todo mundo faz como ele faz, por exemplo. De fazer uma campanha de agasalho, de querer sair nas ruas, de querer fazer. Entendeu? Assim, às vezes vai e quando vai fica, mas nós vamos fazer aqui, não, vamos fazer em outro lugar, entendeu? Então, assim. Então admiro, né? O máximo, mas eu acho que tô brincando. Tô brincando, admiro ele, né? Mas é uma pessoa de Deus e a gente está orando pela vida dele para que tudo, todas as áreas dele vá bem. Ele merece. E como eu disse para vocês, é o Márcio que faz todo esse movimento de arrecadar agasalhos aqui na igreja, de correr atrás dos mendigos, de todos os lugares, alimentação. Sopão, ele tem uma equipe abençoada, conta com o apoio da Gisele. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque eu não quero esquecer ninguém, para ninguém ficar magoado, mas ele conta com o apoio da equipe dele, que é o Sena. E para a gente também já receber os nossos preleitores daqui a pouquinho, só a evangelista Janaísa sai dali, não sei se ela já saiu, saiu, né? Eu queria que o Márcio colocasse de pé e a gente vai orar pela... Louvo a Deus por estar aqui, meus amados. É um momento que marca mesmo, importantíssimo. Eu amei desde o início desse projeto. Céu na terra. Papel social do cristão. E desde quando o pastor Rafael lançou essa semente, eu comecei a orar a Deus e falar, meu Deus, isso é muito forte. Não tem como esgotar esse assunto num momento apenas como esse. E é um assunto para a gente refletir muito durante muito tempo. O papel social do cristão, o papel social da igreja, o seu papel diante da sociedade, a sua função diante do lugar que você convive, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, aonde você estiver, está ou estará, vai ser sempre trazer o céu na terra. Vai ser sempre trazer o reino de Deus sobre a terra. O que a bispa apóstola Cleide fez na família do pastor Rafael, conforme foi testemunhado aqui, foi trazer o reino de Deus para aquela casa. O que o diácono Márcio faz ali na rodoviária e em tantos outros lugares é levar o reino de Deus ali. O que o pastor Rafael fez lá no outro templo nosso, quando eu estava dentro do Celtinha, levando a minha esposa e zangado, querendo que o culto terminasse para eu levar ela de volta para casa. O que ele fez indo lá no carro conversar comigo foi levar o reino de Deus ali, para dentro do carro, para dentro do famoso Celtinha. Que era lindo. Saudade dele. Então assim, meus amados, é uma ideia muito linda, mas pouco compreendida. Eu só quero dar uma semeadinha de Bíblia nisso, porque a gente precisa, enquanto igreja, entender bastante esse assunto. A gente precisa viver bastante esse assunto. A gente precisa muito. A igreja urge de viver isso. Nosso Senhor Jesus, quando estava ministrando o seu famoso, mundialmente conhecido Sermão da Montanha, lá no capítulo 6, ele começa a falar de alguns pontos que a igreja tinha que fazer. E um dos pontos que ele abordou foi a oração. E na oração ele falou a famosa oração do Pai Nosso.
E ele diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Veja que a metade do Pai Nosso são 5 frases, 5 afirmações, muito forte cada uma delas. Isso que Jesus fez e que Mateus escreveu tão bem no seu Evangelho, foi um recurso literário usado pelos judeus da época, que a gente chama de quase multoacêntrico, que é lançar 5 afirmativas, na verdade, para dizer uma. Observe que dessas 5 afirmativas, a primeira se liga com a última, a segunda com a penúltima, e a do meio é a mensagem central. É aquela mensagem máxima que o ministro está querendo dizer e afirmar. Então, quando ele diz, Pai nosso que estais nos céus, e fecha a oração com assim na terra como nos céus, a visão da primeira fala se completa com a última, ou seja, de quem está na terra, olhar para os céus e desejar o que está nos céus na terra. A segunda afirmação dessa oração, 15 minutos. A segunda oração dessa afirmação é dizer: santificado seja o teu nome. E a penúltima afirmação dessa oração é: seja feita a tua vontade. Uma ligada à outra. Para a gente santificar o nome do Senhor, é fazendo a vontade dele. E fica a afirmação do meio, como a principal, a central, a emergencial, que é: venha o teu reino. Venha o teu reino. Como é que o reino de Deus vem sobre a terra? As outras afirmações explicam. Primeiro, santificando o nome dele. Quando Salomão inaugurou o templo, Deus prometeu para ele: se este povo, meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo de Deus carrega o nome dele. O povo de Deus tem que santificar o nome do Senhor, fazendo a vontade dele. Olhando aqui da terra para o Pai que estás nos céus e querendo que o que está na terra seja como é nos céus. Ou seja, venha o teu reino, é a mensagem central do Pai Nosso. E o que é o reino de Deus? No 14º capítulo de Romanos, Paulo explica isso. Ele diz com essas palavras: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. E quem fizer isso quem fizer isso em Cristo, agradará a Deus e aos homens também. Então o reino de Deus é, antes, justiça, é paz e alegria. O que é justiça? Eu vejo muitas coisinhas sendo disseminadas no meio da igreja hoje geral, que me preocupa um pouco. A justiça não é Deus olhando para um crente, outro crente, e fazer justiça com o outro, e honrar outro, e humilhar um e levantar outro. Não, justiça para Deus não é isso. Ver quem é culpado, Deus vai fazer justiça nessa causa, eu sou inocente, você é... Não. A justiça para Deus é culpar seu filho, Jesus. Colocar toda a culpa nele. E ele sofrer a consequência disso. E todos nós sermos inocentes. Isso é justiça para Deus. Condenar o seu próprio filho por mim e por você, no nosso lugar. Quando a gente tem essa visão de justiça, isso nos traz paz. E através disso a gente consegue se relacionar tão bem com quem está lá fora, seja ele de qual jeito for. Porque eu sou pecador. Eu não sou melhor do que quem está lá fora, eu sou pecador. Todos somos pecadores. E eu tenho paz com as pessoas. Isso é o reino de Deus, é ter paz com as pessoas. Isso é o reino de Deus, é alegria. Que alegria é essa? A alegria de saber que a condenação que era para ser na minha vida e na vida da pessoa foi feita em Jesus. E através de Jesus nós somos salvos. Então eu posso levar isso para alguém. Uma boa notícia da salvação. Se a igreja cumprir isso,
viver o reino de Deus, aí conclui o versículo de Romanos. Quem fizer isso em Cristo, agradará a Deus e aos homens. Veja que o reino de Deus é para agradar a Deus e os homens. Amém, meus amados? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Pastor Júlio Golias é Golias. Viu, gente? Ele brinca assim, mas assim. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Sai, Deixa eu corrigir o Rafael. É Golias. E se for Golias, aí fica fora do contexto. Já falei. Aqui não tem nem 1,80 m. Muito menos. Mas que bom que nós estamos mais uma vez aqui e falar sobre esse tema é tão importante para nós. A gente que trabalha diretamente com essas duas realidades, a realidade espiritual e essa realidade material, diariamente. Isso é um desafio muito grande. E falar sobre o papel do cristão aqui e agora me remete a duas coisas. É como o colega falou, a gente poderia ficar aqui um tempo e, enfim, né, não esgotaria o tema, porque é um tema muito profundo, mas duas coisas me vêm à mente. A primeira delas é que esse papel, ele tem um tempo, e o tempo está acabando. Esse papel que nós temos aqui na sociedade, ele tem um tempo, e esse tempo está acabando. Nós estamos aqui e podemos discutir isso com muita propriedade, até com paz, mas o tempo está correndo e a ampulheta do tempo não perdoa. Nesse exato momento existem pessoas carentes em todos os aspectos de uma verdade, de uma boa notícia que você carrega. Acho lindo o texto de Isaías, quando revela o Messias como aquele ungido, como aquele que tem o Espírito de Deus, está ungido para anunciar as boas novas. E Jesus Cristo, tempos depois, assume essa palavra. Você olha, sabe aquele ungido? Esse sou eu. E nós, como igreja, somos um com Ele, recebemos esta mesma unção. Então o tempo está passando, o tempo corre. E eu fico preocupado, porque o que vai sair daqui hoje? O que vai sair daqui hoje? Tomara que saia alguma coisa. Tomara que seja produzido algum tipo de transformação na minha vida e na sua vida. Porque essa sociedade, ela vai acabar. O novo céu e a nova terra, essa sociedade não existirá mais. Será um novo tempo, uma nova realidade. E nós estamos aqui exercendo esse papel, tentando resgatar o máximo de pessoas para essa nova realidade. Porque a outra realidade para eles é uma condenação eterna. O tempo está passando. E nós, dentro desse contexto que já foi aplicado aqui, precisamos urgentemente, como já foi falado, sair daqui e fazer não somente disso aqui uma instituição religiosa, mas às vezes um hospital, às vezes uma escola, às vezes um tribunal, onde as causas, as doenças, a falta de oportunidade é sanada por causa do reino de Deus presente nas pessoas que aqui estão. Vá, porque o tempo está passando. A segunda coisa para eu terminar. As instituições religiosas têm traído o reino. As igrejas têm traído o propósito do reino. O propósito de Cristo ao levantar o povo, ao levantar uma eclésia, enviando essas pessoas para anunciar o reino, era fazer com que esse reino alcançasse essas pessoas. E atualmente as instituições religiosas têm traído esse movimento.
tem atraído pessoas e traído essas pessoas com... Eu não vou dizer nem um falso evangelho, porque o evangelho não pode ser falsificado. Impossível de falsificar um evangelho. Ninguém falsifica alguém carregar uma cruz. Ninguém falsifica alguém negar a si mesmo. Impossível negar isso. Impossível falsificar isso. O evangelho é um só, não existe falso evangelho. Existe qualquer outra coisa. Faço psicologia e posso falar. Muita psicologia em púlpito, muita filosofia em púlpito e etc, etc, etc. Mas evangelho pouco. Então, um alerta que eu quero... Aliás, 2 alertas. Um, o tempo está passando. Segundo, as instituições precisam voltar para Jesus. As bandeiras, as placas. Se nós nos organizamos assim hoje, nós precisamos retomar o evangelho de fato como centro da nossa fé. Para que o reino, para que toda a pregação, para que a sociedade seja impactada. Ao contrário, nós vamos celebrar muito, nós vamos ver muita gente alegre, feliz, e do outro lado da rua pessoas passando fome, pessoas sem um cobertor, as pessoas sem um amparo. E às vezes não é nem gente pobre, às vezes é gente rica, mas que não tem um reino. Mas que não tem um reino. Que não consegue enxergar o que você enxerga porque você tem um reino. Que não consegue se sentir feliz, às vezes, com o que tem. E aí olha para você, às vezes tendo menos, mas é uma pessoa extremamente feliz. Isso enlouquece quem está lá fora. Então, os meus 2 pontos que eu queria deixar aqui. 1, o tempo está passando. 2, instituições, por favor, voltem para a Bíblia, voltem para o Evangelho. Ali está o reino de Deus. Obrigado. Evangelista Geneza, ela é formada em assistência social pela Católica, Universidade Católica de Brasília. Esqueci de falar, mas o Bispo Erisvaldo é psicopedagogo e trabalha hoje na regional de ensino Pela UNB. Pelo UNB, Universidade Federal. Ele trabalha hoje na regional de ensino do Recanto das Emas, mas também já foi o vice-diretor, né, do Centro de Ensino Médio 113 de Recanto das Emas. E Júlio, meu amigo, ele é pastor da comunidade cristã Pereira da Cruz, lá em Águas Claras, finalizando psicologia daqui a um tempo, né? Mas também tem outras formações que eu não sei quais são, tem um monte, teologia, e o cara vivido, gente, morou fora do Brasil, tem muita experiência, sabe o que fala. É evangelista Geneza. Amém. Pessoal da Igreja da Paz do Senhor. Amém. Você deixa eu fazer só uma pequena correçãozinha? Ele não vai ficar magoado, eu sei que ele é o homem de Deus e sarado. É porque as pessoas geralmente fazem essa confusão mesmo. E eu gosto, quando eu tenho essa oportunidade, eu falo. Eu sou formada em serviço social, assistência social é a política que a gente atua e o profissional é assistente social. Então muita gente vai saber agora. Quando o pastor Rafael me falou em relação ao tema, né, do céu e da terra, concordo com o bispo Erisvaldo, é algo muito profundo. E eu lembrei do VIP que nós tivemos e nós discutíamos sobre ética, né, a ética do cristão, e surgiu esse assunto da responsabilidade do cristão na sociedade, a responsabilidade social. E pensando no tema, não teria como não associar a palavra em Mateus, que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo, e a palavra que o bispo Erisvaldo colocou, né? Porque quando eu falo o céu da terra, e eu fiquei me questionando, né? O que seria o céu na terra? Então o que é o reino? Justiça, paz e alegria. E falar um pouquinho de responsabilidade social, o que a gente pode dizer sobre? Hoje a gente vê falando muito, né, de responsabilidade social. As empresas fazem, porque tem que cumprir um protocolo, tem verbas da empresa X que tem que ser destinada a isso. E muitas pessoas realizam, outras religiões realizam por caridade, porque acreditam que vão alcançar a salvação por isso. Mas a responsabilidade social é você entrar em uma realidade social e transformar ela. Trazer um impacto real
para aquela sociedade. E cadê a igreja no meio disso tudo? Se a gente for buscar assim, historicamente, teve vários movimentos da igreja que ora colocavam a responsabilidade social como prioridade e ora totalmente negligenciavam isso. E eu acredito que hoje a igreja ela esteja vivendo a negligência maior, devido ao próprio caos que a gente encontra na sociedade. Né? E enquanto isso, nós estamos nos fechando mesmo em 4 paredes, nos preocupamos com as nossas necessidades e não estamos olhando para fora. Não conseguimos romper essas 4 paredes e olhar para quem realmente precisa. Nós estamos deixando ser engolidos por um sistema que nos obriga a correr tanto, às vezes não ter responsabilidade nem com a nossa família, porque não sobra tempo, quem dera com o próximo, que a gente não sabe o nome, não sabe de onde vem. E por quê? Foi uma coisa que eu conversei com a apóstola esses dias, eu trouxe uma coisa para ela que Deus já vinha me incomodando há algum tempo. E o mover de Deus, ele é tão perfeito que tudo vai se encaixando. Tudo vai se movimentando em favor do propósito dele. Porque nada pode frustrar os planos do Senhor. Então, se ele tem um propósito, né, ele vai se cumprir. E questionando, né, qual o porquê da importância da igreja tomar para si essa responsabilidade social. Particularmente, eu vejo como uma porta, e uma grande porta, ampla, para missões, para evangelismo, para a gente alcançar almas. Às vezes a gente acha que é pregar no púlpito, quanto se a gente estiver inserido na sociedade, a gente vai ter muito mais êxito. Se a gente olhar para quem precisa realmente, a gente vai ter muito mais êxito. Então, tomando a essência do que é uma responsabilidade social, que é criar um impacto real em alguma situação, vamos olhar para tantas situações que existem. Nós, igreja, estamos conseguindo ter uma mudança, proporcionar uma mudança real nessas realidades? Existem grupos que fazem. Existem projetos muito bonitos que fazem. E ultimamente desde fevereiro, quando eu comecei a trabalhar no novo local que eu trabalho, que ele é mantido, a instituição é uma unidade de acolhimento e ela é mantida por uma entidade espírita. E graças a Deus eu sou cristã, minha coordenadora o psicólogo que trabalha comigo e a gente tem conseguido avançar um pouco em Cristo por isso. Porque as coisas que a gente vem realizando, a gente vai orando e Deus vai abrindo as portas. Essa é a diferença, né? Onde a gente coloca os nossos pés, a gente leva a bênção do Senhor e a gente tem conseguido avançar coisas que estavam presas há muito tempo. Mas para eles, quem recebe a glória é outras pessoas que não são dignas de nenhuma honra, de nenhuma glória. E meu coração dói às vezes porque as crianças de lá e os adolescentes, as únicas referências que eles têm é dessas pessoas. Eles não conseguem identificar cadê a igreja. E essa é uma porta que a gente tem deixado de entrar. E outras pessoas têm entrado, levado outros princípios e a gente tem perdido esse espaço tão rico. E quando faz, isso é um questionamento bem pessoal meu, porque tem algumas instituições religiosas que abrem casas de recuperação, mas negligenciam alguma das partes. Porque nós temos que tratar o físico, nós temos que tratar o espiritual também. E às vezes as pessoas espiritualizam, esquecem que a pessoa é feita de carne e osso, que, por exemplo, uma pessoa que faz uso de droga, ela tem uma dependência física, o físico dela já tem isso, e eles querem tratar
somente espiritualmente. Então nós temos algo rico, que é a palavra do Senhor, que nada supera. Nenhum conhecimento meu, seu, pode superar a palavra do Senhor. A verdadeira transformação só vem por meio da palavra. Mas para isso, além de nos inserir na comunidade e ter essa responsabilidade social, a gente tem que fazer ela bem feita. Ela olhando o ser humano completo como ele é. Nos profissionalizar para isso, dar as melhores condições, não fazer de qualquer forma, para a gente ter o resultado esperado. Para realmente alcançar essas pessoas, fazer um trabalho completo, de família. E realmente o tempo passa, está passando, passa rápido demais. E é tempo da gente acordar e usar essa porta como entrada. A gente pode ter crianças saradas, adolescentes sarados, homens e mulheres sarados, por meio da palavra do Senhor. E a responsabilidade social é uma deixa, uma porta mesmo que a gente pode entrar por ela. E é essa questão que eu queria deixar, que é uma oportunidade e que a gente tem que começar a buscar tanto a direção de Deus quanto formas da gente entrar por essa porta e alcançar essas vidas. A gente fala muito de desestruturação, de tantas coisas. Você imagina se você abrir uma entidade que atende crianças e você conseguir transformar a realidade daquelas crianças, daqueles adolescentes, quantas famílias saudáveis eles não vão constituir em Deus. Então isso tem que ter a gente tem que ter esse entendimento do impacto real que aquilo vai causar. A gente vai estar contribuindo para a palavra do Senhor, para resgatar valores de Deus e realmente transformar. Eu acredito nisso. Às vezes eu conto com algumas pessoas, elas acham meio utópico. Não, não tem mais jeito não. Mas nós conhecemos a palavra do Senhor e sabemos que para Ele não tem nada impossível. Mas Ele conta conosco. Nós temos que arregaçar as mangas e começar a trabalhar. E eu me fiz o mesmo questionamento do pastor Júlio. O que vai sair daqui? E eu orei ao Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo faça fluir em nossos corações formas, de realmente nos lançarmos e fazermos algo. Não adianta só falar, não adianta só ficar com palavras. Tem que sair ações concretas. Né? E um desafio lançado é esse. Né? Pensar em coisas concretas que a gente pode agir, onde a gente pode ter uma ação e alcançar a transformação em favor do reino de Deus. Glória a Deus. Muito lindas palavras. Eu vejo que Deus realmente nos revelou que Ele está aqui. Porque quando eu pensei em algumas pessoas para falar, pensei na Bispa Carla, pensei na pastora Steph. Por quê? Porque elas fazem psicologia e todos os dias elas veem casos e casos de deficiências sociais. Às vezes não, a maioria das deficiências sociais são culpa da igreja. Nós deveríamos estar manifestando o nosso poder, né? Porque a Bíblia fala que a verdadeira religião está em cuidar dos órfãos, das viúvas, e às vezes nós fazemos negatividade disso. E às vezes, o que eu achei muito interessante, todos os tópicos apontados aqui, mas às vezes a gente fica pensando assim, como é que eu posso fazer a minha parte social? Onde eu posso me encaixar? E nós, como cristãos, a gente tem um defeito muito feio de não se socializar com as pessoas, usando uma desculpa bíblica para isso. Mas não sentar na roda dos escarnecedores, nem se juntar com os ímpios, igual está lá no Salmo 1. Isso para você não se poluir, cara. Não está falando para você não falar com a pessoa, né? É para você não se sujar, para você se manter puro. Não está falando que é para você não se socializar, entrar em contato com a pessoa. Como você pode ajudar? Se você conhece uma pessoa que está desempregada, cara, imprime um currículo, manda o currículo para uma empresa, pega o e-mail dele, manda o currículo para vários e-mails de sei lá, faz alguma coisa.
O cara tem dinheiro para imprimir, o Agex dá 20 centavos para ele lá imprimir o currículo dele, mendigo em entrevista de emprego. Isso modifica muita vida de uma pessoa, ajuda a pessoa a um emprego. Eu tenho alguns amigos que estavam desempregados na época, eu tive a oportunidade de empregar muita gente. Não parece, né? Eu tive. E eu pus todo mundo que eu podia para trabalhar lá comigo. O Lucas e Isaac são prova disso, né, gente? Eles trabalham comigo muito tempo, porque eu fui supervisor em um local e todo mundo que eu conhecia falava assim, vai trabalhar para mim. Porque o trabalho social do cristão é esse também, está em fazer a justiça. Né? Fazer a justiça. O que é a justiça? Aqui hoje a gente, igual o bispo Elisvaldo falou, a gente hoje acha que justiça é sabor de mel. Né? Quem te viu passar na prova, né, já ajudou, vai ver você da bênção, vai se arrepender. Então Deus fez justiça. Pai do Senhor, meu nome é Carla. Quem me conhece? Brincadeiras à parte. Essa questão ela é interessantíssima. Eu amo falar sobre isso. Não posso nem ficar falando isso, não vai. Converso muito com a Janese sobre essas questões. E para nós é interessante uma coisa, de que nós estudamos tanto psicologia, assistência social, né? Pedagogia e tantas outras coisas, para chegar num padrão de entendimento, de conhecimento que na Bíblia há lá desde sempre, que é o de Jesus, a maneira que Jesus se comporta, a maneira que Jesus faz, a maneira que Jesus deveria fazer. Está na Bíblia desde sempre. E olhar, um olhar verdadeiro para as causas assistenciais e falar em palavras bem compreensíveis, que é usado pela maioria da sociedade. Para o mendigo, para a prostituta, para o homossexual, para as pessoas que passam fome, para os presos que estão lá, as pessoas em situação de restrição de liberdade, são os presos. E também os adolescentes que estão em escagens da vida e outras coisas. Para essas questões são excluídas pela sociedade, a gente nem lembra disso de manhã, quando acorda, quando vai tomar um café. Você não lembra que tem um mendigo no rodoviário que está passando fome, tem uma família inteira que mora debaixo da ponte, que não lembra da asepsia que eles têm que fazer. Meu Deus, como é que o povo dorme sem tomar banho? Como é que entra numa igreja com esse cheiro de álcool? Como é que senta do ônibus, meu lado fedendo, sujo desse jeito? E nós não nos implicamos, que é o que Jesus fazia. Conversando outro dia com a Janesa, estava falando que se Jesus estivesse aqui no nosso meio, nós com certeza iríamos crucificar novamente o Senhor. Porque Ele não estaria sentado nas igrejas. Jesus não estaria no altar da Batista da Lagoinha lá, junto com a Paulo Padrão, André Valadão. Ele não estaria no Universal do Reino de Deus, lá do Bispo Rodovalho. Jesus não estaria nos púlpitos das grandes igrejas e nem cobrando cachês para ministrar nas convenções, para fazer os shows, para fazer outras coisas. Jesus não seria essa pessoa. Ele estaria lá na rodoviária na noite do Natal. Ele entraria nos becos sujos onde tem os drogados, as crianças estão perdidas. Ele entraria onde tem os abusadores, onde tem as pessoas que precisam. Só que o melhor de Jesus é que Ele não faria como nós fazemos. Oh, coitados, que não tem aquilo que nós temos, porque nós somos bons, pessoas limpas, curadas, santos, e nós vamos ali ajudar os coitadinhos. Ele não faria dessa forma. Jesus entraria naquele local, olharia para a alma daquela pessoa que nós não conseguimos enxergar e que é o que Ele deseja salvar. Independente dos pecados que Ele carregue, de quem Ele seja, Ele acredita nisso. E por isso que nós estamos aqui, porque Ele olhou para a sua alma, não para o seu pecado. E Jesus entraria naquele local, Ele conseguiria olhar nos olhos daquelas pessoas e amá-las sem hipocrisia. Que é o que nós não conseguimos fazer na maioria das vezes. Mas é o que nós devemos para fazer, para se cumprir aquilo que o Bispo Elisvaldo falou aqui agora. Esse amor, que eu identifico também, gosto muito do Marcos, ele é homem de Deus, que arde assim na vida do Marcos, que deveria arder mais no coração de muitos, é o que arde no coração de Jesus. Amar as pessoas, independente das sujeiras que elas trazem, daquilo que elas carregam, é o que nós devemos conseguir fazer, igreja. Em vez de apontar o dedo, julgar, dizer, isso está certo, isso está errado, apenas amar, apresentar Jesus, levar Jesus para essas pessoas e aí fazer o efeito transformador que Janesa disse. Porque a partir daí as pessoas falam, vocês estão me tratando como igual?
Você está me amando? Então eu acredito, eu posso ser diferente. Importante. Nós carregamos nas nossas falas, nos nossos discursos, preconceitos, coisas ridículas que nós falamos muitas vezes. Nós temos que aprender mais com Jesus. A gente tem que conhecer mais de Bíblia. Essa é a minha opinião. Quero fazer uma pergunta para o Júlio Golias. Quais são suas outras formações, Júlio? Bom, eu estou na lida da psicologia há muito tempo. Poderia já ter desistido do curso, mas não tenho. Eu gosto demais do curso, então tenho mais uns 2 anos para me formar. Tenho também um curso teológico oferecido pelo meu ministério. Aliás, o ministério que eu estava, hoje eu não tenho isso. E, gente, eu amo demais estudar e conhecer pessoas. Acho que das formações que eu tenho, acho que essa é a melhor. Eu gosto de conhecer realidades, universos, mundos, pessoas. Vocês estavam falando e no mesmo momento que vocês começaram a falar, me veio um mito e um jargão que acontece nas igrejas. Que é a história do que a luz não se mistura com as trevas. Já ouviram isso? E eu pensando nisso esses dias, só vai haver sombra se houver luz. E eu fiquei imaginando o salmista quando escreveu que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Para mim, particularmente, os momentos mais bonitos do dia são os momentos onde esses dois se encontram. É o nascer do sol e o pôr do sol. É quando um se mistura com o outro. Nem é dia, nem é noite. É um meio termo. É um anúncio para nós de que nós precisamos nos misturar. Precisamos exatamente trabalhar o que ela falou. Conhecer realidades, deixar com que esse estereótipo santificado no aspecto de separado demais, quase que higiênico, higienizado, ascético, prevaleça. Se tiver de se sujar, se suja. Mas para conhecer uma outra realidade, para conhecer um outro mundo, vai valer a pena. E eu tenho descoberto isso. Acho que das minhas formações, essa que eu tenho mais orgulho. Porque aí a gente pode conhecer todo tipo de história, todo tipo de realidade. A gente pode ver Deus agindo em todo tipo de esfera, todo tipo de impossível. A gente começa a conhecer gente que era doente, passa a ficar curado, gente que servia a Deus, saiu, voltou. Gente que não entra na igreja nem a pau, mas ouve os hinos escondidos. Ou que gosta de conversar com o evangelho, mas não vai no culto nem a pau. Ou que voltou porque voltou a conversar com você. E essas coisas só acontecem porque a gente está lá perto deles. E eu concordo com ela quando diz: Jesus não estaria nesses púlpitos lotados, pagos. Porque o reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. Aliás, o reino de Deus nem dinheiro tem. De graça a gente recebe, de graça a gente dá. Mas aí no sistema secular eles trabalham assim, eles funcionam assim, eles andam assim o tempo todo. Aí muitas vezes a gente quer trazer isso pra gente. Mas isso não tem a ver com o reino. Conhecer, atravessar a rua, fazer como o bom samaritano, que foi lá e fez o que o sacerdote não fez, o que o levita não fez, o camarada que não deveria teoricamente fazer, foi lá e fez. Não tinha medo de se misturar. Então, das minhas formações, essa é a melhor que eu gosto. Tá bom? Bem, nós como igreja, somos a noiva que estamos
preparação para encontrar com o noivo. Então, querendo ou não, a gente faz, a verdade é que a gente faz parte do céu na terra, nós como igreja. A minha pergunta é o seguinte: como noiva, como igreja, as nossas decisões são muito importantes para o destino, para o nosso futuro, né? Aqui na terra. A gente tem passado um mau bocado assim, em relação aos nossos líderes políticos. E vamos tomar uma decisão muito importante no segundo turno, no qual escolheremos o nosso líder político, né? E tá aí. Um dos candidatos é declarado satanista, né? Misericórdia, imagina. E outra, a gente sabe que sofremos bastante esses 4 últimos anos. Como a igreja pode fazer a melhor escolha nesse caso, nessa decisão e tão importante que a gente teremos no segundo turno? Eu acho que a igreja faz, como noivo e sal na terra, a gente precisa escolher o melhor, né? Porque, querendo ou não, a gente vai passar por muitas adversidades. Esses 4 anos que virão, creio que vai ser anos de muita perseguição à igreja. Então, sim, eu queria saber o que nós podemos fazer para escolher a menos pior escolha para essa... Que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Sua pergunta é direcionada a alguém específico? Não, eu quero assim, quem se... Vou dar opinião pessoal, né, gente? No ano de 68 da nossa era, Paulo e Pedro foram martirizados a mandato do imperador Nero. E o sistema político da época era muito mais deplorável do que hoje. Nero, por exemplo, ele era chamado de senhor e exigia que todo o domínio do Império Romano o tratasse como o Senhor, com S maiúsculo mesmo. Exigia culto de adoração à sua pessoa. Então, assim, independente de candidato A ou B ganhar, eu acho que não vai ficar um sistema político, religioso tão deplorável como no ano de 68 da nossa era. Só que o detalhe, o reino de Deus naquela época, ainda assim, gerava muito mais frutos do que hoje. Paulo teria dito, quando ele estava a caminho de ser martirizado, que se fosse necessário ele beliscava o leão, mas ele morreria por Cristo. Eu acho que a igreja tem que focar no reino de Deus, na palavra. E se entrar um satanista ou não, se nós vivermos a palavra, o reino de Deus, se preciso for carregar as marcas do Evangelho, isso é uma dádiva. Se preciso for a gente beliscar o leão, aleluia. A promessa é para quem é fiel até o fim. Amém? Uma posição deles vão. Assim, eu posso completar daqui a pouco. Eu vou dizer para vocês mais ainda, eu prefiro fazer como Davi fez, não tocar no rei até que ele morra. Se você não entendeu ainda, a gente vê muito hoje crente, cristão, colocando lá, mas não existe essa palavra, mas eu tenho que falar porque a própria se apropria dela. A presidenta, gente, não vai ficar melhor. Só vai ficar melhor, sabe quando? Quando Jesus voltar, arrebatar o pessoal, e vai ter 3 anos e meio de paz e alegria em todo o planeta. Então, meu irmão, ora a Deus, Deus vai te dar uma direção e volta o que você achar. Eu queria fazer uma colocação em relação a essa questão política. Eu acredito na representatividade. Para mim ela tem que ter, só que algumas inserções dos cristãos na política, particularmente, eu vejo equivocada. Nós vemos
não posso dizer todos, mas querendo, quando ingressam, querendo privilegiar a igreja de alguma forma, buscando de alguma forma privilegiar. Alguns deputados usam o discurso de lote para as igrejas, regularização das igrejas. Outros a gente vê uma apreensão da igreja, como se nós dependêssemos da política e não de Jesus. A nossa dependência está em Deus. O que Deus tem reservado para nós enquanto igreja, ele vai acontecer independente de quem tiver no poder ou não. Deus, ele é onipotente, todo poder está nas mãos dele, ele faz, desfaz. Toda autoridade é constituída por Deus. E então assim, a gente vê um medo, não, a gente tem que entrar na política, tem que ser deputado, tem que ser isso, tem que ser aquilo, porque senão nós vamos sofrer. Eu tenho que ir lá para defender, para nos defender, quem nos defende é Jesus. Nossa dependência está em Deus, a gente não pode esquecer disso. Então assim, a representatividade tem que ter. Só que ele tem que ser cristão, quem entrar. Na Bíblia tem uma situação governamental que é a de José. Quando a gente vê tudo que José passou, até ele ser governador, tinha um propósito de Deus. Porque ia vir a grande fome e Deus precisava salvar aquele povo. Então, para defender, Deus ele tem os meios dele e ele é quem faz. Nós, igreja, não podemos querer nos inserir na política para buscar privilégio, porque o papel do político, ele não é privilegiar ninguém. Então, se eu estou lá, eu tenho que defender o direito de todos igualmente. E a nossa situação, para onde a gente caminha, o que a gente tem que fazer é correr enquanto igreja. Fazer o máximo que a gente puder para trazer o reino de Deus enquanto igreja. Não é buscar refúgio na política, porque a gente não vai encontrar. Nossa dependência não está nisso, está em Deus. E eu também vejo muito essa questão de quando entra, eu tenho que entrar para ajudar o meu pessoal, para ajudar, né, a minha igreja, para ajudar o povo cristão. Ou, bem assim, eu não vou entrar porque todo mundo que entra se suja. E quando a gente diz isso, a gente está dizendo com a nossa própria boca, se eu entrar, eu também vou roubar. A gente fala que não tem nenhum que preste, não tem nenhum político que resolva a situação, mas nós não nos manifestamos politicamente também para tentar reverter alguma outra situação. Eu vejo isso. Juninho, quer fazer uma pergunta também? Eu acho que nós, brasileiros, temos que votar, tá tudo bem. Só que quando falamos no reino dos céus, no reino de Deus, da sua justiça e da sua presença, eu acredito, foi isso que eu aprendi e ouvi minha vida inteira, e também busquei na Bíblia. Quando o reino dos céus tem que vir, ele não tem que vir para o Brasil. Ele não tem que vir para o continente americano. Ele tem que descer à terra. E a palavra do Senhor diz que tudo há de passar, mas as minhas palavras não passarão. Não passarão. E quando Jesus veio, muitos seguiam Jesus. Aí dentro de Jesus falava horas e dias, e depois eles disseram, eita, o povo está com fome. E agora? Aí dá o pãozinho para o povo lá, vamos comer. Aí Jesus servia a todos, igualmente. Todos comiam e depois palavra. Porque a palavra aqui liberta. Graças a Deus, nós conhecemos essa verdade. Nós sabemos tudo, o caminho, como fazer, o que fazer, a teoria. Cadê a prática? Aí volta o começo. O que vai sair daqui hoje? Vamos lá. E eu acho que é por esse lado. Não adianta a gente se movimentar ou debater e ficar aqui.
Sim, debater. Temos que fazer alguma coisa já, né? Porque para Jesus voltar, para acabar com tudo isso que está acontecendo, e o céu descer, ou a terra subir, a palavra tem que se cumprir. Jesus não veio fazer nada além de cumprir a palavra do Pai. Cumprir o que os profetas tinham profetizado. Fazer se cumprir a Bíblia. E eu creio que é o nosso papel como igreja que isso aconteça. Essa é uma colocação. Ai, gente, estou soltando, Juninho. Só um pouquinho, gente. Olha só, o que é interessante é que talvez não saímos todos daqui hoje superstars da sociedade, nada disso. Mas é uma centelha que está sendo gerada nos corações aqui. A palavra, a semente, é a palavra do semeador, a parábola. Que quando a semente é lançada em terra fértil, ela cresce, multiplica, floresce, a árvore fica linda e maravilhosa. Não é igual aquela artificial, mas ela cresce, ela dá frutos. E hoje está sendo plantada uma semente. Nós vamos colher dela daqui a algum tempo. Quem acredita? Em nome de Jesus. Outra coisa que Deus tocou no meu coração também aqui para falar. A gente tem essa questão de asepsia mesmo, igual o pastor Júlio falou. Essa questão de asepsia, não se preocupe, a gente está em uma de oração, Júlio, tem uma tenda aqui 24 horas por dia. Tem alguém então lá. De 1 em 1 hora, daqui a pouco é minha vez. E aí, gente, a gente faz asepsia uma pessoa, por exemplo, quando ela entra com uma tatuagem na igreja, a gente olha, a gente fala, pô, mas é de Deus, não é de Deus? A gente fica julgando umas coisas que são ou não são de Deus, tão supérfluas. Aí entra um homossexual na igreja, a primeira atitude da igreja geral é: nosso papel não é julgar ninguém. O reino de Deus é justiça, mas o único juiz soberano é Deus. Outra coisa, a gente tenta mudar as pessoas com a nossa realidade, com aquilo que a gente acredita. A gente quer implantar na mente das pessoas a nossa verdade e não a verdade de Deus. Eu quero jogar uma questão aqui na cara de algumas pessoas. Homossexual não vai para o céu. E se eu disser que um homossexual pode ir para o céu? Se ele negar a si mesmo e seguir a Cristo Jesus, pegar a cruz dele, e que se a cruz dele for seguir a Jesus e negar a homossexualidade dele todo dia, não praticá-la, e ser homossexual, ter esse sentimento, desejo, comportamento, sei lá, o que você acha que é, no coração, e ele negar isso todos os dias, ele vai para o céu? Então que nós julguemos menos e pratiquemos mais o Evangelho. A gente quer mudar a verdade das pessoas, mas a gente não muda a nossa, né? Primeiro, desde o início, em relação à obra social feita pela igreja, como o Rafael, a bispa Carla falou, a família deles foi alcançada por uma obra social através da vida da apóstola Cleide, né? Eu não poderia deixar de dizer que a minha família também foi. Porque os irmãos que me conhecem sabem a forma que eu cheguei na igreja. Eu cheguei totalmente desestruturada. Isso aí. Nervosismo. Sério mesmo, né? Os irmãos sabem que eu cheguei viúva, grávida de 5 meses, com 2 filhos pequenos, e assim, totalmente sem direção. E uma coisa que o Rafael colocou, que também fez parte da minha vida. Nós fomos criados na mesma rua e nós tínhamos uma grande chance de virar marginais. Eles não chegaram a tanto como eu. Não que eu entrar para suas. Infelizmente, eu cheguei mais perto, né? Mas Deus foi tão grande que não deixou que eu me aproximasse mais além, né? No momento certo, Deus me tirou. Na época eu fiquei sem compreender, porque eu saí daqui e fui conhecer meu esposo lá no Goiás e fui embora para lá, mas o Rafael lembra que foi bem na época que todo mundo que eu andava foi assassinado na esquina e provavelmente eu estaria lá. Então, assim, eu entendi a forma como Deus fez. O bispo Elisvaldo conheceu a família do meu esposo por completo, inclusive quase parente, né? Então, assim, ele também sabe a história. E quando meu marido foi assassinado, eu vim para a igreja. Então, assim, eu não tinha força nenhuma, nem espiritual, material, força alguma. Eu conheci a bispa, né? Vim para a igreja. E ela foi uma das pessoas que mais me deu força para eu continuar. Muitas vezes eu quase desisti do meu curso
você chegava chorando, bispo, eu não vou mais fazer, que não sei o quê. E eu lembro, como sempre, o que ela dizia para mim, Giza, é uma luz no fim do túnel para você, não desiste. E realmente, eu fiz ali o curso de enfermagem durante alguns anos, me formei, para honra e glória do Senhor, e quando chegou a época do estágio, ficou mais difícil ainda, porque eu teria que optar ou estágio ou trabalhar, porque se eu fosse fazer estágio, eu não poderia trabalhar. Eu tinha 2 filhos, 3 filhos, para criar o que eu faria. E mais uma vez a bispa Deus usou e ela me abençoou grandemente. Foi na época que ela estava abrindo a loja, e ela me pregou na loja dela, onde eu trabalhei quase 3 anos, saí agora há pouco tempo, e hoje, para honra e glória do Senhor, eu trabalho no hospital, trabalho na UTI, e o ponto que eu quero chegar é esse. Como a evangelista Janeza falou, realmente, os espíritas têm alcançado mais lugares, não são em poucos lugares, são em todos os lugares. Outra coisa que o Júlio colocou é, o tempo está passando, o que a gente vai fazer? E outra colocação do Rafael, que às vezes a gente usa a palavra da Bíblia, que não nos misturemos para evitar, né, de nos aproximar. Mas eu quero dizer que durante o tempo aqui que estava falando, Deus colocou uma coisa muito forte no meu coração. Que o que nós temos que fazer são quebrar justamente essas regras. Porque os irmãos que são da área da saúde sabem que uma das regras é religião não deve se misturar com trabalho. E eu tenho quebrado essa regra muitíssimo ali na UTI. Eu tenho evangelizado muitíssimo, assim, escondido, toda vez que eu tenho oportunidade. Tanto é que as pessoas que chegam lá já sabem que eu sou evangélica. E assim, Deus é tão grande que eu costumo dizer, Deus sabe que todos os irmãos sabem, eu sou apaixonada por missões, também faço parte do SEMO. E assim, Deus uniu as duas coisas, porque qual é o local que mais se dá para evangelizar? É dentro do hospital, é no meio da rua, como nós temos feito. Então, assim, nós queremos alcançar almas, nós temos que pedir estratégia para o Senhor, e que se preciso for, como o bispo Elisaldo falou, se tiver que levar uma mordida do leão, que nós vamos tocar nele. E se tiver que quebrar regras para trazer o reino, nós vamos quebrar e alcançar o reino para a glória do Senhor. Amém? Deus colocou essa conferência no meu coração. Em um dos atendimentos, para quem não sabe, eu vou falar eu faço odontologia na Unip, blá 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 blá. Eu estou no estágio, tem 1 ano, vão fazer 2 anos agora que eu estou atendendo. E a gente atende pessoas carentes, né? E eu me emocionei muito com a minha última paciente de cirurgia. Eu ainda estou atendendo ela. Mas você não tem noção de como é poder ajudar uma pessoa, não só espiritualmente, mas também fisicamente. E uma coisa que eu coloquei no meu coração quando eu fui escolher meu curso, eu até falei para a Esther, e foi, eu não posso escolher um curso que não me ajude na obra de Deus. Não posso escolher, eu tinha algumas outras opções, era comunicação social, design gráfico, várias outras coisas, arquitetura, até a bispa brinca de vez em quando, você devia ser arquiteto, e decoração, essas paradas assim me amarram, sabe? Mas quando eu vi odontologia, uma coisa que eu também gostava desde criança, eu falei, Deus, eu quero fazer esse curso porque já pensou eu na África, cuidando da banca dos meninos? Já pensou lá na nossa igreja da Bahia? Eu quero fazer esse curso. E é difícil. Mas eu faço porque, não que eu vou ganhar muito dinheiro, tem essa possibilidade, mas porque eu vou poder usar na obra de Deus. Eu acho que foi assim com a evangelista Janeza, eu acho que é assim com o Júlio, eu conheço ele, é assim com a bispa Carla, é assim com a Jéssica, é assim com a Esther, é assim com a Giza. E essa semente que está sendo plantada no coração da nossa igreja hoje é uma coisa muito especial. Deus trouxe pessoas especiais para estar aqui. Eu quero que você se coloque de pé, nós vamos agradecer a Deus por esse tempo. Não dá, Júlio, fala rapidão, correndo. Amém. Gostaria de contar uma pequena experiência que eu tive essa semana. Acho que foi na terça, foi na segunda-feira. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica de nível superior ainda, né, mas sou comunicador direto, trabalho diretamente com as pessoas e meu público é esse tipo de pessoas, de todo tipo. E principalmente as enfermas. Né, trabalho do lado do Centro Clínico Sul, na W3, tem uma banca de frutas lá. Uma banquinha de frutas. E tem uma cliente que ela já tem 1 ano, né, compra fruta toda semana. Na terça-feira ela chegou, não tinha vaga no estacionamento, ela deixou o carro atravessado, falou, pega a chave do meu carro, qualquer coisa você põe na vaga. Tá bom. Não conheço ela, não me conhece, confiou, deixou, só que demorou muito. Ela chegou de manhã e ela saiu por volta das 4 horas da tarde. Eu já tinha ficado preocupado. Meu Deus, a mãe deixou o carro aqui e sumiu. Aí tá bom, daqui a pouco vem ela.
ruim, debilitada, ela estava fazendo tratamento de câncer. Ela se sentou muito mal. Falei, a senhora quer comer uma frutinha? Come uma bananinha, alguma coisa? Não. O câncer atingiu todo o meu sistema digestivo Intestinal. e o rim dela. Falei, estou saindo daqui, eu vou para o Hospital Alvorada, eu vou ficar internada lá. Não sei se saiu viva já. E chorou. E eu também chorei, estou até emocionado. Aí eu deixei ela chorar e desabafar tudo que ela tinha para falar. Porque às vezes as pessoas precisam ser ouvidas, né? Depois que ela falou tudo, eu falei, a senhora acredita em Deus? Ela falou, com certeza. A senhora acredita que Deus enviou o seu filho aqui na terra para nos salvar? Ela, com certeza. Aí falou assim, eu sei que meu Deus não é padrasto, é pai. E continua chorando. Aí eu falei assim, que bom que a senhora acredita em Deus. Que bom que a senhora tem fé que vai ser curada, né? Porque quando Jesus passou e viu um cego, o cego falou, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus falou assim, a tua fé te salvou. Quem vai salvar não sou eu. É Deus que salva, né? Só que parte de quê? De nós, né? A fé do cego o curou. Eu falei, a fé da senhora vai te curar. A senhora vai voltar aqui e vai me dar um abraço. Ela saiu para o hospital, né? E seja feita a vontade do Senhor. Orando por ela, né? Peço que os irmãos orem. Não sei nem o nome dela, ela falou o nome dela, não lembro. Mas fala, oferece, pede para Deus para a cliente do Júnior e Amém, Deus vai fazer. Se for da vontade dele, né? Amém? Eu quero finalizar nessa noite, terminando o testemunho da minha paciente de cirurgia, que eu vou contar depois ela falar. Que ela falou bem assim, eu orei muito para Deus. Ela falou rezou, né? Mas eu rezei muito para Deus, para Ele mandar alguém que pudesse resolver o problema dos meus dentes, porque a minha vida inteira eu não tive condições de tratar dos meus dentes. Ela tem 6 dentes na boca. Eu já fiz a extração de 8 dentes dela. É 6 que se salvam, tá? Eu vou ter que arrancar o restante ainda. Mas quando ela falou bem assim, você só pode ser uma pessoa enviada por Deus, eu tenho certeza que você é uma pessoa de Deus. Aí eu falei assim, eu sou cristão e eu pedi para Deus essa profissão para poder ajudar pessoas. Ela, você é cristão? Eu falei assim, e Deus ama muito a senhora. Ela, eu já ouvi falar sobre Jesus, eu já ouvi falar que eu preciso aceitar Ele para ir para o céu. Eu falei, então você quer aceitar agora? E ela quer, deita aí, que a senhora não pode orar do joelho aqui, eu vou fazer cirurgia. Deita aí e repete o que eu falo. E ela aceitou Jesus ali na cadeira. Sabe? Eu nem contei essa história, porque eu preferi contar aqui na vontade. E, gente, é isso que Deus quer. Ele quer nos usar onde a gente nem espera que vai ser usado. Deus não quer que você ande aí no meio eu sou crente. Deus quer que você seja usado por Ele onde você estiver, no momento que for necessário. E eu espero que essa semente seja florescida no seu coração. Amém? Glória a Deus. Poxa, mas tá bom, né, esse negócio aqui? Tá muito bom, tá muito gostoso. A gente aprende mais ainda. E eu tenho certeza que isso tudo que foi dito aqui é uma semente e ela vai brotar no nosso coração. E com certeza, o Senhor que preparou esse momento, Ele sabe quais foram as terras boas que recebeu essa semente hoje. E que com certeza, a seu tempo, isso vai dar frutos para a glória do Senhor. Amém? Eu fico tão contente com tudo isso, né? Porque é uma coisa que a gente consegue ver todo dia, essa questão social. A gente consegue ver famílias, pessoas, a gente encontra com pessoas que precisam disso, precisa daquilo, precisa de tanta coisa. E às vezes nós não nos atentamos para ajudar. E a gente às vezes até pode, às vezes a gente até pode fazer alguma coisa, mas a gente não faz. E é importante que aconteça sempre esse tipo de, sabe, esse momento na igreja, esse tipo de trabalho, porque vai causando despertamento em nós. Às vezes ficamos muito na nossa zona de conforto, pensamos em nós, na nossa casa, na nossa família, lutamos por ela, e isso é muito válido, é muito importante. Glória a Deus pelas nossas famílias. Graças a Deus, porque você tem trabalhado
buscado em Deus pela sua família e você tem visto Deus agir, né? Isso é importante demais. Mas é importante também que a gente busque em Deus uma forma de ajudar o vizinho que está ali perto de nós, às vezes bem próximo, e que nós não enxergamos a necessidade que ele tem de ter um encontro com Deus, de receber uma palavra. Olhamos, mas às vezes não fazemos. Percebemos, mas às vezes não fazemos coisa alguma, né? E é importante que a gente fique atento a tudo que acontece em nossa volta. O que está acontecendo com o vizinho da direita, da esquerda? O que está acontecendo com o meu amigo de trabalho? Me aproximo dele, me aproximo sim. Vou levar o reino do Senhor para essa pessoa. Vou plantar uma semente. Vou fazer alguma coisa. Vou repassar aquilo que eu aprendi. Vou colocar em prática aquilo que eu aprendi. Amém? Então comece a fazer isso. Nós não podemos viver apenas recebendo, porque a gente vem para a igreja, a gente recebe, glória a Deus, mas tudo que a gente recebeu, a gente precisa saber que precisamos colocar em prática muitas coisas, não é? Não é só vir, ouvir e nada fazer, é vir, é ouvir e fazer alguma coisa, fazer acontecer. Por isso que eu acredito que Deus marcou esse momento, Deus marcou esse dia, Deus marcou esse encontro, Deus marcou essa conferência e Deus nos trouxe aqui para que nós ouvíssemos, para que nós despertássemos para algumas coisas, né, na área social, porque é algo que tem realmente sido, meu Deus do céu, né? Vocês sabem que realmente o caos tem sido um caos. Né? O meio social está um caos terrível. E nós, como igreja, temos que fazer alguma coisa. Fico feliz com a forma como o Júnior se coloca, né, como servo de Deus, ali no local de trabalho. Meu Deus, como eu sou grata ao Senhor pela vida do José Júnior, né, pelo crescimento espiritual, pela forma como ele enxerga, né, a vida das pessoas, a necessidade, consegue trazer, não é, para dentro do seu coração, tem dentro do coração um amor muito grande por essas pessoas. E eu vi, contando dessa senhora, que é cliente dele, que está sendo vítima do câncer, ele teve nós vivemos isso muito, sabe? Eu tive câncer 4 anos atrás, e foi um sofrimento muito grande para a minha família, para a minha casa, para a igreja, e ele viveu muito próximo disso, e ele sabe o que é isso, e sabe que nós vencemos isso em Deus. Né? Sabe que foi o Senhor que me curou, foi o Senhor que me deu de novo essa força, sabe? Essa vitalidade, essa vontade de, meu Deus, a vontade de viver, correr, porque eu preciso fazer mais, ainda faço pouco. Então ele sabe que é Deus mesmo, e isso ele leva para aquelas pessoas. Então isso é importante, né? E que cada um de vocês que tem esse acesso direto, você que convive com muitas pessoas, você está lá junto todo o tempo, não deixe de falar de Jesus, faça alguma coisa, aproveite as oportunidades que Deus te dá e fale do amor de Deus, plante uma semente no coração dessas pessoas, não deixe elas passarem sem ouvir falar de Jesus. Você é um semeador da boa notícia, das boas novas, da palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, não se envergonhe do amor de Cristo, porque é poder de Deus, não é para salvar, para curar. Ele quer te usar como instrumento de bênçãos nessa terra. Amém? Diga glória a Deus. Obrigado, tá, a todos vocês por ter vindo. Ao Júlio, né, glória a Deus pela sua vida. Os meninos falaram muito de você para mim, muito bem, muito bom. Né? Meus olhos podem ver. Né, eu pude te conhecer perto, te ver, né? E realmente, né, Rafael? É até mais, faça como a Rainha de Sabá, né? É muito mais do que aquilo que eles diziam, né? Glória a Deus, amém? Verdadeiro homem do Senhor, homem de Deus, que Deus te abençoe. A Janês, evangelista, Deus abençoe você. Uma menina que eu amo muito. A gente está sempre junto, discutindo ideias, como fazer, o que fazer, de que forma fazer, para ajudar no social, né? As famílias que vêm para a igreja, que não podem apenas ficar na palavra, receber a palavra, tem que fazer mais alguma coisa. E a gente tem trabalhado junto. Agradeço a Deus pela vida dela, agradeço a Deus pela vida da Bispa Carla, que tem sido, meu Deus, um braço forte aqui nessa igreja.
né? Tem nos ajudado muito. E ao meu amigo Bispo Elisvaldo, que além de filho na fé, é meu amigo, é líder, é pastor de igreja, né? Dirigente de igreja, uma pessoa muito querida, que tem uma história linda nessa igreja, já foi líder de jovem, o jovem dessa casa te ama, né? Só falta eles quererem que eu traga de volta para continuar a liderança com eles. Como é que é? Mas que bom. Olha! Amém? Então, assim, é bom demais isso aqui tudo, né? Deus abençoe vocês muito poderosamente, amém? E Amanhã continua. E vamos fazer tudo isso que foi falado aqui valer na nossa vida. Vamos colocar em prática.